tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2013, é uma sexta-feira, verbete de número 2702. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 12 máximos. O tema de hoje é a interação cuidador-paciente, da especialidade Interassistenciologia, e ele foi redigido pela professora Sueli Pereira, que presente, muito bem acompanhadíssima hoje, né? Professora Adriana Lopes, veteraníssima verbetógrafa. Então, a professora Sueli Pereira, ela é graduada em psicologia, pós-graduada em acupuntura, brasileira, natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde maio de 2005, docente em Conscienciologia desde junho de 2005. Bom, então, a definição, né, do verbete. Na definologia, então, a interação cuidador-paciente é a influência ou ação recíproca de assistência entre conscientes, homens ou mulheres, assistentes cosmoéticos e assistidos, possibilitando aprendizagem conjunta e ganhos autoevolutivos para ambos. Na fatologia, nós destacamos a qualidade da habilidade de comunicação enquanto recurso de aprimoramento da interação cuidador-paciente, a manutenção do clima positivo entre cuidador e paciente, a lucidez favorecendo a assertividade nas interações, o compromisso cosmoético nas mini-atitudes interassistenciais diárias, o favorecimento às reconciliações na oportunidade interassistencial cuidador-paciente, a folga estratégica do cuidador visando florescimento conscienciológico do paciente, a renúncia cosmoética lúcida necessária ao bom entrosamento cuidador-paciente. Na parafatologia, a oportunidade de contato com o amparador extrafísico, o fluxo construtivo da aura assistencial, provocando bem-estar e felicidade no assistido e nas consciências envolvidas. Na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem 2 listagens. Uma de 7 possíveis tipos de cuidador na atuação com o paciente e outra de 7 relacionadas à etologia, né? De possibilidades de reação emocional no comportamento do paciente na relação ao cuidador. Bom, na remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos assistência do assistido, cuidadologia, cuidador multidimensional, olhar de fraternidade e oportunidade de ajudar. Na frase enfática, a interação cuidador-paciente faculta dinâmicas interassistenciais propiciadoras de aproximação do amparo extrafísico, promovendo reconciliações e aprendizagem evolutiva conjunta. Questionologia. Você admite os benefícios da interação cuidador-paciente? Avalia com acuidade as oportunidades assistenciais nas interações da cuidadologia? E na bibliografia específica, nós temos aqui 2 fontes bibliográficas, tá certo? Bom, aqui na mega-análise do João Paulo, são 20 itens, né, que ele destaca: zelo, amparo, respeito, solicitude, compromisso, acolhimento, entrosamento, fraternismo, dedicação, interatuação, benigno-pensenidade, ortopensenidade, interatividade, prestatividade, reciprocidade, convivialidade, tecnicidade, afetividade, cuidadologia
e interassistenciologia. Agora, antes de entrar aqui nas perguntas para a professora Sueli, eu queria fazer um convite aos teletertulianos. Tem alguns teletertulianos muito assíduos, perguntadores assíduos, quase que diários, e a gente agradece a participação. Nossa, excelente, vocês contribuem muito, enriquecem muito as nossas tertúlias. E aí eu quero fazer um convite, considerando o exemplo aí da professora Sueli, né, que é neoverbetógrafa, é o primeiro verbete que ela defende hoje, fazer um convite, então, a esses teletertulianos assíduos, né, de vocês, um dia, em breve, né, escreverem, participarem das tertúlias enquanto tertulianos, né? A gente considera, assim, fundamental a participação de todos os intermissivistas, das pessoas estudiosas de conscienciologia, interessadas, considerando a importância, né, de completar, de preencher essas lacunas que só o próprio verbetógrafo pode preencher com assistência ao seu público-alvo específico, embora não, e principalmente, né, integrando a Megagescom grupal da CCCI, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje a gente tem vários recursos disponíveis para ajudar você. A gente tem o manual da verbetografia, que você pode fazer os verbetes de modo autodidata, né, como autodidata. Você tem o site das tertúlias, com várias dicas e informações. O site da ICGE, icge.org.br, também com uma página do verbetógrafo, com vários instrumentos, vários recursos, e tem as equipes de revisão, né, que estão aí disponíveis também, e, claro, o programa Verbetografia, que é um programa que foi criado especificamente para ajudar o verbetógrafo. Então é isso, pessoal, teletertulianos, verbetógrafos em potencial, arregassem as mangas e vamos aí participar. Acho que vocês vão contribuir muito diante do nível das perguntas e do vínculo que vocês mantêm com as tertúlias, né, com o tertuliário, tá certo? Então vamos lá, professora Sueli, temos aqui algumas perguntas já. Então, na fatologia, na página 1, na segunda linha, ele coloca: normalmente há um desgaste imenso do cuidador de pacientes com problemas crônicos, Alzheimer, por exemplo. Então, ele pergunta como otimizar a manutenção do clima positivo entre cuidador e paciente ao longo do tempo. Então, eu vejo que é muito importante que o cuidador faça a profilaxia, ou seja, o cuidador precisa cuidar de si mesmo. Ele precisa fazer, eu até citei aqui, um check-up holossomático. Então, ele precisa tentar verificar o que é que ele precisa. Então, ele precisa saber quais são as suas necessidades. Cuidar do soma, procurar, na medida do possível, uma atividade física. Se não consegue ter o tempo para se locomover até uma academia, por exemplo, que seja uma academia, uma caminhada, que seja alongamentos. Então, a gente sabe de várias técnicas que a pessoa pode praticar até em casa. Então, é necessário que tenha alguns minutos que seja disponível para si mesmo. É importante que a pessoa cultive o hábito de gostar de pessoas, gostar da vida, porque aí ele vai conseguir lidar com essa sobrecarga que realmente é muito alta e leva alguns cuidadores a adoecerem, inclusive. Isso é bem comum, né? Acontece. Sério. Em fatologia também, na terceira linha, na própria página 1, você poderia nos falar mais da importância do nosso compromisso cosmoético nas mini-atitudes interassistenciais diárias? Então, é importante esse compromisso cosmoético, porque nós sabemos que as nossas interações, elas não são só no intrafísico. Então, quando você pensa multidimensionalmente, você sabe que você não está sozinho. Então, você vai tomar cuidado
com os pequenos detalhes do dia a dia, né? Então, por exemplo, você é o responsável pela refeição. Você está cuidando daquele paciente que não consegue cuidar de si, digamos que ele está parcialmente limitado. Então, eu brinco assim, aquela folhinha de alface que ninguém está vendo, que está na salada, ela caiu. Então, você sabe que não é cosmoético, você não vai ser processado se você pegar aquela folhinha de alface e servir para a pessoa, mas isso não é ético. Então, são esses mini atitudes que você, tendo a sua lucidez e o seu discernimento, você vai procurar evitar. E, com isso, você vai fazer uma conexão com os amparadores. Então, cada vez mais, você vai sentir a conexão com o amparo, você vai estabelecer, você vai construir, né, uma ligação com o amparo técnico de função. E, inclusive, isso vai contribuir para que você consiga lidar com a sobrecarga que advém da atividade. E de forma que essa atividade pode se tornar prazerosa. Porque você vai ter você tem autoridade cosmoética, autoridade moral, eu quero dizer. E a autoridade moral você vai construir com os pequenos, com as pequenas atitudes cosmoéticas, que algumas pessoas banalizam, mas é extremamente importante. Sueli, por falar nisso, de autoridade, né, vivencial e tudo, fala um pouco para a gente sobre a sua experiência com esse tema, com esse assunto de cuidadologia, né? Então, eu trabalho já há muitos anos no serviço público, né? Então, eu tive muita experiência trabalhando em unidade básica de saúde, na recepção. Então, eu interagi durante muito tempo com os cuidadores e com os pacientes. E isso foi me dando eu acredito até que autoridade moral, porque eu já trouxe em mim, eu acho que em outras vidas eu já fui construindo esse perfil assistencial. E aí, nessa oportunidade, nessas interações que eu tive com várias pessoas, então eu fui desenvolvendo essa habilidade. E, inclusive, eu fui verificando. Então, essa vontade de escrever sobre esse tema partiu da observação, na minha experiência pessoal, de muitos cuidadores que eu vi que cuidaram muito bem, né? Vários cuidadores técnicos, mas que não conseguiam ter essa coerência consigo mesmo, porque cuidaram durante muitos anos e cuidaram muito bem. Mas chegou um determinado tempo que eu observei que muitos estavam muito doentes, muito desvitalizados, fadigados. E aí eu decidi me aprofundar nesse tema para fazer, inclusive, a profilaxia. Claro. Porque eu vejo que o cuidador, ele pode também ter uma homeostase holossomática de forma que ele fique bem, que ele consiga estar cada vez melhor. E, por exemplo, quando a pessoa se aposenta, né, ela não precisa aposentar da vida, então ela pode aposentar daquela atividade, mas continuar com várias outras e bem, satisfeito, feliz, com energia. Eu não falei aqui, né, para aquela pessoa que fez a pergunta, um dos fatores que eu acho importante é o estado vibracional. Então, se a pessoa ela aplica essa técnica, ela também vai conseguir ter uma vitalidade. Muito bom. Também na fatologia ainda, na primeira linha, da página 2 da fatologia, primeira linha, ele pergunta como surge esse ponto cego bloqueando o discernimento quanto às responsabilidades das atividades cuidadoras. Você poderia exemplificar esse fato? Então, esse ponto cego é o seguinte, se a pessoa não faz as reciclagens necessárias, ou seja, eu vejo que o cuidador é importante que o tempo todo ele esteja disposto a fazer mudanças, a melhorar. E ele só vai saber quais são os pontos cegos se ele se observar, se ele fizer uma competição com ele mesmo, né? Então, eu acho importante a pessoa ir se avaliando ao longo do tempo. E saber, nesse ponto eu não estava muito bem, e como é que eu estou agora?
Porque aí ela vai estabelecer, ela vai saber qual é o ponto cego que não está permitindo que ela avance. Então, por exemplo, o cuidador, ele pode, por não se conhecer, não saber quais são as suas dificuldades, ele acaba olhando para o outro, ele atribui ao outro, vamos dizer assim, ele vai projetar no outro. Então, a assistência dele pode ficar falha. Mas se ele se propõe a fazer as reciclagens necessárias, cada vez mais ele vai eliminando essas fissuras. E cada vez menos vai eliminar esses pontos cegos. Então, nós estamos aqui nesse planeta para evoluir. A gente não vai conseguir eliminar todas as nossas fissuras, as nossas dificuldades, mas a tendência é que a gente vá minimizando, pouco a pouco. Mas um pouco a pouco, que não leve muito tempo também, porque senão vai justificando. Aí eu vou aos poucos, pouco a pouco, e aí termina a jornada aqui e não conseguiu fazer as mudanças necessárias. Na primeira página, na fatologia, você poderia comentar um pouco sobre o discernimento para permitir ao outro também exercitar a interassistência? Aqui você inclui os pacientes também, você fala da assistência do assistido. Deixa eu ver aqui, na quinta linha, na fatologia. Então, eu quis dizer o seguinte, porque a pessoa que tem aquele perfil assistencial, muitas vezes, pelo treino, ela consegue fazer aquela atividade, digamos, muito rápido, ela fica especialista. E a tendência... Isso, o cuidador inexperiente. Mesmo o cuidador que já tem uma certa experiência, sim, então, digamos, ele pode, sem perceber, centralizar o cuidado. E de forma que ele não possibilita para as outras pessoas também praticarem essa assistência. Então, chega um momento que é importante que o cuidador ele faça, digamos assim, como se fosse uma monitoria. Então, que ele tenha a paciência necessária para incentivar as outras pessoas. Por exemplo, no grupo Karma, às vezes, somente uma pessoa ela vai cuidando, sim, porque as outras pessoas não têm o perfil, né? E para assistência. Mas aí o cuidador, com muita habilidade, ele vai dizer, olha, é importante que vocês também participem. E na minha experiência pessoal, eu vi que conforme eu fui conversando, porque no grupo Karma eu sou cuidadora, então chegou um momento que eu fui conversando com as pessoas, né, envolvidas, para que elas também fizessem parte. E foi muito interessante, que chegou um momento que a pessoa falou, olha, puxa, que bacana, eu consegui fazer tal coisa. Então, a pessoa foi desenvolvendo a habilidade. Então, dentro da sua experiência, por que essas pessoas teriam dificuldade de descentralizar, né, de distribuir tarefa? Falta de confiança no outro ou assim... Porque geralmente dentro de uma família, muitas vezes a pessoa fica cuidando sozinha porque as outras, né, simplesmente deixam para ela cuidar e a própria pessoa não tem coragem de pedir, né, de dividir tarefas, né? Você já observou quais são as razões? Então, eu observei e o cuidador, muitas vezes a tendência é ele se envolver sem perceber, né? Eu até citei aqui a síndrome de burnout. Então, a pessoa ela vai se envolvendo naquela atividade e se ela não se abre para pedir ajuda, então, porque não é o outro só, sim, que não está disponível para contribuir. O cuidador ele precisa ver ele precisa se conhecer e verificar o momento para dizer para as pessoas que não está dando, que ele precisa de ajuda, né? Precisa da contribuição. E as pessoas elas se abrem sim. É claro que tem casos que mesmo o cuidador tentando o esclarecimento, né? Tentando esclarecer as outras pessoas envolvidas, elas ficam resistentes. Mas, com o tempo, elas vão se abrindo sim. Vai depender da habilidade do cuidador em conscientizar as pessoas. Porque o cuidador, quando tem uma maturidade, digamos assim, consciencial, ele vai saber o momento em que talvez ele não seja o melhor para cuidar daquela pessoa. E o momento de abrir mão, mas é abrir mão de forma cosmoética. Porque ele sabe que para ele não está sendo possível mais. Então, eu já vi casos assim que
o cuidador, né, ela fica, a única pessoa ali cuidando, e quando o assistido dessoma, dali um tempo o cuidador também dessoma. Já vi alguns casos assim. Isso acontece muito mesmo, porque a pessoa, o cuidador, por não se conhecer, Né? isso, por não se cuidar, eu vi vários casos de cuidador que se anulou. Ele se anulou em função daquela atividade. Mas isso não é o ideal, porque o cuidador ele vai se anulando e ele não vê, porque tem um ponto muito favorável, que é a assistência do assistido. Então, não é que sobrou para o cuidador, é aquele papel árduo. Então, depende da maturidade do cuidador. O que eu quero enfatizar aqui nesse verbete é o cuidador avançado. Então, o cuidador avançado, ele se conhece e ele visa qualificar a assistência, para que ele não chegue nesse ponto de tanto envolvimento com a doença, que ele se anula. E alguns cuidadores sentem falta, que eu falei aqui do cuidador que adoece, que trabalha a vida toda cuidando, e muitas vezes, quando chega à aposentadoria, ele fez uma assimilação tão grande com a doença, ele não fez a desassimilação necessária, e alguns passam a apresentar, inclusive, aquela patologia da pessoa cuidada. Sueli, na página 3, no comecinho da página 3, polinomiologia. Você pode falar sobre o polinômio postura, olhar, voz, gesto? Que é o conjunto, né? Frente ao... Imagino que do cuidador que você está falando, né? Certo. Então, o cuidador, não só o cuidador, porque, no geral, todos nós somos cuidadores. Então, a mãe, né? O médico e o paciente têm a função de cuidador específico, que agora tem curso, tem as pessoas que trabalham como cuidadores, mas, no geral, o professor, o aluno, fazem parte do grupo de cuidadores. E a comunicação, ela é feita através da postura, através do olhar, através do gesto. Então, a comunicação interassistencial, o cuidador, ele vai... Quando eu falei da homeostase holossomática, então ele tem consciência de que ele está falando, mesmo estando de boca fechada. Então, o cuidador que tem aquele olhar de fraternidade, aquela postura assistencial, porque aquela disponibilidade para assistir é um cuidador que faz parte do cuidador avançado. Tá, obrigada. Oi, aqui, ó. Eu queria que você falasse um pouquinho daquela parte do cuidador que infantiliza a relação cuidador-paciente, começa vovozinha e olha assim para esse lado mais de infantil, né? Então, não é ideal que a pessoa se comunique dessa forma. Porque, vou falar novamente, o cuidador avançado, ele vai desenvolver no outro, então ele vai cuidar, mas de forma que ele estabeleça a autonomia do outro. Então, quando ele tem essa forma de comunicação, muitas vezes a pessoa percebe, a pessoa cuidada, ela sente que não é o jeito adequado. Então, muitas vezes, a pessoa cuidada, ela fica fechada para a assistência, por conta de determinadas formas de tratamento, de determinadas posturas. Então, o ideal é que o cuidador ele seja firme, mas não é que ele vai ser firme sem afetividade. Então, quanto mais ele for firme na postura, nas colocações, ele vai fazer uma assistência qualificada. Porque a pessoa cuidada, ela vai se sentir valorizada. A pessoa que se comunica dessa forma, ela está fazendo assistência, porque ela está fazendo o melhor que ela consegue fazer. Mas o ideal é qualificar a assistência. Então, se comunicando de uma forma mais assertiva, porque, do meu ponto de vista, não é uma forma muito assertiva. Falar dessa forma, como se fosse uma criança, porque até com a criança, né, é importante
já ir estabelecendo uma comunicação madura, com as palavras de forma adequada, a entonação, o gesto, porque tudo isso vai qualificar aquela interação. Não sei se ficou claro? Ficou sim, obrigada. Sueli, aqui, em parafatologia, na primeira linha, você fala o fluxo construtivo da aura assistencial, provocando bem-estar e felicidade no assistido e nas consciências envolvidas. Você poderia desenvolver? Porque é um fluxo construtivo, nós estamos aqui para evoluir, então é um processo. Então, o cuidador, aqui eu estou focando bastante no cuidador, porque a gente está falando do cuidador avançado. Então, é um processo de construção, né? Nele mesmo, conforme ele vai fazendo as reciclagens, então ele vai construindo esse padrão dessa aura assistencial, que eu estou querendo dizer, aquela energia assistencial. Porque aonde ele chega, ele fala através das energias dele. Porque a gente sabe que a nossa conexão energética, então, eu não sei se vocês já repararam, quando vai chegar uma visita, por exemplo, se você está observando, então você já sente o impacto. E o cuidador também causa determinados impactos com o padrão energético dele. Então, se ele vai fazendo as reciclagens, ele vai construindo essa aura assistencial, de forma que ele passa a causar aquele bem-estar. Obrigada. Através da assistência que ele vai fazendo a si e, consequentemente, ao outro. Que, inclusive, eu acho bastante importante o cuidador cuidar de si, mas não de uma forma egoísta. Ele cuida de si em favor do outro. Porque ele tem um foco. O foco qual é? Fazer assistência. E quanto mais o cuidador estiver bem com ele, emocionalmente, fisicamente, ele vai contribuir com todos. Certo. Sueli, já acabou? Não? Na quinta linha da fatologia, o discernimento para permitir ao outro também exercitar a interassistência. Eu podia falar um pouco, por favor? Então, o discernimento para que o outro exercite, é assim, o cuidador, ele vai ficando especialista nas atividades. E a tendência, como ele consegue fazer tudo muito rápido, pelo treino, então ele vai favorecer ao outro, ele vai ter aquela paciência para que o outro também possa exercitar, para que o outro também possa contribuir. E a gente vê que, com o tempo, a pessoa também fica muito feliz, porque algumas pessoas têm medo, porque não é uma atividade simples. Porque o cuidador, ele está com um outro que muitas vezes ele não quer fazer a autohigiene, ele está ali mal cuidado, ele não tomou banho. Então, não é uma atividade tão simples. E algumas pessoas têm medo, elas têm um certo preconceito. Mas quando elas percebem o bem-estar pela assistência do assistido, muitas vezes elas vão quebrando essa resistência, porque elas veem que pode ser uma atividade realmente bastante prazerosa, porque se você tem aquela habilidade, o outro ele não quer se higienizar, por exemplo, mas você, com o jeito, você vai conseguindo, e quando você vê, às vezes a pessoa está muito mal, mas você vê na postura, não é só a postura do cuidador, mas você vê naquela pessoa cuidada, aquela fisionomia de quem teve a dor aliviada. Então, quando o cuidador consegue, contribui com outros cuidadores, ou no grupo Karma, como foi dito aqui, às vezes é só uma pessoa, mas aquela pessoa consegue envolver outras pessoas, e elas percebem que elas também fizeram assistência, e percebem o benefício da assistência, então elas passam a contribuir mais, e inclusive não só com aquela pessoa, com várias outras. Muitas pessoas não fazem assistência, não querem esse papel, porque elas não sabem, elas desconhecem o benefício. Na paradoxologia, o paradoxo de o cuidador não cuidar de si mesmo. Então, eu citei aqui, então, na minha experiência,
no trabalho, né, na UBS, em UBS de saúde, o quanto eu acompanhei ao longo dos anos, porque assim, por mais de 10 anos eu fui observando e eu vi que os cuidadores, né, alguns, uma grande maioria, cuidaram muito bem do outro, mas por falta de autoconhecimento, não focaram a autoassistência. Então, é o cuidador que adoeceu por não cuidar de si. Então, ficou tão envolvido naquela atividade que entrou no quadro de intoxicação energética, entrou num quadro de autoanulação. E isso não é ideal. O ideal para o cuidador avançado, que eu quero focar aqui, é que ele cuide do outro, mas ele cuide de si mesmo também. Ô, Sueli, Obrigado. aqui eu gostaria que você falasse um pouco desse crescendo aqui, parece que começa com cuidado. Na numerologia, na página 2, você começa com cuidador submisso e depois termina com assistencial, que parece que vai num crescendo. Você podia falar um pouco, assim, mesmo que seja resumidamente, de cada um desse tipo de cuidador? É na numerologia, na página 2. Uhum. Achei muito interessante isso aqui. Uhum. Então, o cuidador submisso é aquele que não se conhece, né? Muitas vezes ele subestima a capacidade dele e ele se torna uma pessoa submissa ao cuidador, a pessoa cuidada. Ele faz, porque você fazer uma assistência avançada, o cuidador avançado, ele vai fazer para o outro o que de fato ele necessita. E não aquilo que a pessoa quer, porque muitas vezes o que a pessoa quer vamos dizer assim, um cuidador que patrocine mordomia. Mas o cuidador avançado, o cuidador lúcido, o cuidador com discernimento, ele não vai permitir que isso aconteça. O cuidador revoltado, que eu citei aqui, é aquele cuidador que muitas vezes ele entrou para aquela atividade visando os recursos financeiros. Mas quando ele se depara com a atividade real, que a pessoa não está com aquele perfume que ele gostaria, né? A pessoa está desalinhada, a pessoa não está querendo se higienizar. Então, ele acaba se revoltando, e, em alguns casos, é onde que ele vai maltratar a pessoa cuidada. Porque o cuidador avançado, então, através da lucidez, através do discernimento, ele sabe que ele está ali não para maltratar o outro. Né? Então, ele não vai nem ficar revoltado, porque ele cuida de si mesmo. Então, o cuidador avançado, ele sabe que ele precisa ter um momento dele de descanso, ele sabe que ele precisa trabalhar com as energias, ele sabe que ele precisa ter autocoerência. Então, ele não vai cair num padrão de revolta. O cuidador explorado, de novo aqui, é aquele cuidador que subestima a capacidade dele e ele se permite ser explorado. Então, é aquele que já terminou o plantão, mas ele não consegue falar não. Então, o ideal não é que o cuidador abandone. Então, chegou a hora de ir embora, ele vai, chegou a minha hora, eu vou embora e pronto. Se a pessoa não chegou, fique do jeito que está. Não é isso. Ele não vai abandonar a pessoa cuidada, mas ele não vai se permitir entrar num quadro de exploração e ficar desvitalizado, ficar doente. O cuidador interesseiro, então, suponhamos, a pessoa cuidada, ela fica, em alguns casos, como muitas pessoas, né, a maioria das pessoas tem muita dificuldade para cuidar do outro, então, muitas vezes, a interação dessa pessoa acaba sendo só com o cuidador. E ele, vamos dizer assim, por carência afetiva, ele se relaciona com o cuidador, ele se entrega para o cuidador. E o cuidador interesseiro, eu até, esses dias repensando, então, vamos supor, ele gosta de brinco de pérola. E aquela pessoa tem lá aquele brinco. O que ele faz? Ele é interesseiro, ele vai tentar envolver a pessoa, visando o benefício pessoal. Agora, quando a pessoa é cosmoética, ela não vai permitir esse tipo de atitude, ela não vai se apossar, porque ela sabe que aquela pessoa está debilitada, mas ela tem um familiar. Então, ela não vai, nem em pensamento, porque muitas vezes a pessoa acha
porque ela está pensando, só pensando aquilo que não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Então, ela vai estabelecer com ela um CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética. E ela não vai se permitir esse tipo de situação. Então, ela vai construir um campo assistencial tão favorável que ela vai ter um bem-estar e eu vou dizer mais, ela vai conseguir, inclusive, ter não só o brinco, eu estou falando aqui do brinco de pérola, mas ela vai conseguir ter os recursos que ela necessita para comprar aquilo que ela precisa, sem esse tipo de situação. O cuidador informal é aquele que cuida, não é por profissão, mas ele tem aquele perfil assistencial e muitas vezes ele cuida de um amigo, ele cuida de um parente, porque ele quer contribuir com a assistência. E aqui o cuidador lúcido, que eu já falei aqui, né, ele é lúcido porque não predomina o psicossoma, que é o veículo das emoções. Predomina o mental soma, porque ele tem o discernimento. Não é que ele é aquela pessoa sem afetividade, não, ele age com afeto, mas predomina a lucidez, o discernimento nas interações, nas pequenas atitudes. E aqui é o cuidador assistencial, que é aquele que o paradigma dele é o paradigma assistencial. Então, aonde ele chega, ele está com aquela intenção de fazer assistência. Que é a condição ideal, obviamente. Né? Sueli, eu achei interessante porque você falou do cuidador informal, aquela pessoa da família, né, que está ali prestando a assistência. Mas eu entendo também que cada um dessas qualificações que você colocou também se aplica, né, ao informal. Né? Nós temos aquele cuidador da família que é submisso, que tem um sentimento de culpa. Você tem aquele revoltado que se acha que está sendo penalizado porque ninguém mais está ajudando. Não é isso? E, enfim, eu achei interessante essa abordagem sua, porque ela é bem ampla, né? E esclarece bastante. Né? Obrigada, hein? Ficou muito Sueli, boa. Aqui no B, a relação da questão do cuidador da tua prática com o paradigma consciencial, né? Por exemplo, o cuidador ensina o paciente a trabalhar energia, de repente ele faz o arco voltaico nele, ele fala da questão da multidimensionalidade, né? Das várias dimensões, das várias vidas, que a vida não termina com a morte do corpo físico. Qual é a tua experiência na tua prática sobre esse tipo de detalhes? Então, no meu dia a dia, né, nas minhas interações, eu procuro contribuir para que a pessoa estabeleça esse autoconhecimento. Quando eu falei aqui, né, das nossas interações energéticas, que quando você pensa, você está se locomovendo a um determinado local, a energia chega antes. Então, no dia a dia, na medida do possível, eu procuro passar essa informação para as pessoas. Muitas vezes de forma sutil, porque a gente sabe que a gente não vai praticar o estupro consciencial. Então, se a pessoa está fechada, a gente não vai extrapolar. Mas, quando eu percebo uma abertura por parte da pessoa, eu procuro passar a informação, sim. Porque, na conscienciologia, a gente acaba estudando muito por exemplo, essa questão energética, essa técnica do estado vibracional. Então, a gente acaba tendo muita informação e é importante a gente passar para as pessoas. Mas qual é a tua experiência? O retorno que você já teve quando você ensina alguém a trabalhar energia, ou você faz um arco voltaico? Enfim, você tem alguma experiência? Olha, no Grupo Karma, eu sou cuidadora. E, no caso, não existe uma abertura muito grande para as questões da conscienciologia. Né? Então, a pessoa é bastante religiosa, tem o ponto de vista dela, mas é uma pessoa idosa, e a gente sabe que a pessoa, quando está com problema, geralmente ela vai ficando mais sozinha. Então, o que eu faço? Eu procuro observar, então, naquele momento, o que a pessoa está querendo
com a abertura dela. Então, já conversamos sobre o medo da morte, já conversamos sobre as questões energéticas. Então, de forma que muitas vezes a pessoa estava triste. Triste porque estava mais sozinha. Mas aí eu falo a respeito da multidimensionalidade, que nós não estamos sozinhos. E eu percebo uma alegria maior por parte da pessoa, porque ela está se conscientizando. Então, na verdade, o que está sendo feito? A TARES. A gente fala bastante aqui da TARES, mas a TARES ela pode ser feita de forma sutil, de forma silenciosa, e é dessa forma que eu vou procurando. Quando eu não encontro assim, uma abertura para falar, eu procuro cuidar de mim, né? Então, eu estou fazendo a minha autopesquisa, eu procuro colocar em prática, de forma que eu estou ensinando sem falar. Então, através da minha postura, através do meu exemplo. Eu não sei se ficou claro para você. TARES é autoexemplo, né? Acho que o maior exemplo de TARES é o autoexemplo da pessoa, né? Então, tá certo, é isso aí. Uhum. Então, por exemplo, no local de trabalho, é importante procurar chegar antes. Então, as pessoas não sabem, né? Algumas pessoas não sabem o que eu faço, mas eu noto que elas observam por conta da minha postura. Então, eu procuro fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Eu procuro que a minha presença, ela não seja uma presença, vamos dizer assim, convencional. E não é, porque se a gente está fazendo reciclagem, se a gente trabalha a nossa energia, a nossa postura acaba sendo diferenciada. Então, é assim o meu dia a dia, em todos os lugares que eu estou. Sueli. Até porque a nossa postura, muitas vezes, fala mais do que várias palavras. Não que eu não vá falar, porque a TARES é através da sua comunicação. Mas é importante também a postura, aquela pessoa está ali, está em silêncio, é o que eu observo em mim. Então, eu estou ali, eu estou em silêncio. Mas qual é o meu papel? Então, eu já estou na Conscienciologia há algum tempo. Eu falei que eu trabalho em UBS, né? UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Eu observo. Então, eu cheguei, como é que está ali? Quais são as repercussões naquele ambiente? Porque a gente sabe que, dependendo do nosso padrão energético, você pode, com a sua, vamos dizer assim, acalmia, contribuir para que aquele ambiente fique mais tranquilo, mais otimizado ou não. Agora, eu observo em mim, porque a gente sabe na Conscienciologia que nós somos um laboratório consciencial. Então, é importante a gente verificar em nós, né? Então, eu observo a mim mesma todos os dias. E eu procuro fazer uma competição minha comigo mesma. Então, antes eu estava de tal maneira, e hoje, como é que eu estou? E eu sei que isso causa uma repercussão, isso causa um impacto nas diversas interações, principalmente nessa atividade da cuidadologia, porque as pessoas, geralmente, elas estão ou é problema físico, no soma, ou é problema mental. E a pessoa, por conta da fragilidade, ela fica mais sensível. Sueli, aqui no B. Oi, por favor, na página 2, e numerologia, não sei se já falaram a respeito. Eu cheguei um pouquinho depois. Eu achei interessante o crescendo que você fez aqui em numerologia, né? O submisso, depois revoltado, vários aspectos do cuidador. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do cuidador submisso. Então, lembrando que aqui nessa numerologia, o cuidador ele vai passando por processos, por fases. Tá. Né? E a tendência é, quando ele se relaciona com ele mesmo, como um laboratório consciencial, que ele vai fazendo a autopesquisa, vai fazendo as reciclagens, ele vai até, né, ele acaba nesse processo se desenvolvendo até se tornar um cuidador assistencial. Porque eu estou falando aqui, mas eu também não estou pronta.
né? E eu venho acompanhando o meu processo nos diversos estágios, né? Mas está sendo bom, porque a gente vai aplicando o paradigma consciencial e você nota a diferença. Então, é muito bacana quando a gente percebe que a gente está muito mais assistencial. Porque, inclusive, essa atividade, né, nessa interação, ela é uma oportunidade para o antidesassédio. Então, é importante a pessoa fazer uma opção pelo desassédio. Porque quando você está cuidando de alguém, você sabe que você não está só cuidando. Então, lembrando para a pessoa que tinha perguntado como é que eu utilizo o paradigma. Quando você está cuidando de alguém, agora o cuidar aqui não é somente com... Eu coloquei o paciente, mas não só com o paciente. A mãe em relação ao filho, o professor em relação ao aluno. Ele está se relacionando com a pessoa, e a gente sabe que não é só com aquela pessoa. Para cada consim tem várias consciexes. E quando nós temos pessoas que elas estão, né, consciências, eu acho interessante aqui também, no lugar do paciente, colocar como consciência. Tem aquela consciência que ela sabe que ela precisa de cuidados, e ela se compromete em cuidar-se, ela aceita ajuda. E tem aquele que nega aquela patologia, e ele não aceita a ajuda. E em crescendologia, na mesma página, logo abaixo, você trouxe um crescendo, não sei se também já não foi perguntado, tensão, cuidado, alívio. Então, em relação à tensão, o cuidado e o alívio, porque quando você está com alguém que está com problema no soma, que você é cuidadora, então você é um ser humano. E, naquele momento, vai suscitar em você muitas questões. E tem momentos que geram muita tensão. Então, eu vejo, por exemplo, no grupo Karma, tem momentos de muita tensão na minha atividade ali como cuidador, porque é uma pessoa próxima. Então, naquele momento, é aquela pessoa que você tem um vínculo forte. E a gente tem um alívio muito grande quando você consegue contribuir. Então, é uma atividade que gera uma sobrecarga emocional muito grande por conta da tensão, o cuidado e o alívio. Então, você não sabe qual vai ser o final naquele momento. Porque são pessoas que têm, por exemplo, a doença crônica. Então, tem um momento que a pessoa tem a crise, está em crise. E, na hora que ela está na crise, você não sabe como vai ser. Então, gera muita tensão, inclusive... Porque a gente vai... É importante que o cuidador ele trabalhe a tanatofobia, o medo da morte. Mas a gente sabe que quando você está diante dessa realidade, como ser humano, dá aquele estresse. Mas quando você vê que você fez o melhor que você podia, isso dá um alívio muito grande, que é o que eu falo da assistência do assistido. Então, você pôde contribuir, você pôde aliviar. Então, naquele momento... Você fez o que tinha que ser feito, você está com a sua consciência tranquila. Ok. E uma última pergunta na página 3, em politicologia. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito das políticas das assistências públicas? Você pensou em alguma coisa para... Então, em relação a essa situação, eu fui em São Paulo, tem na Faculdade de Saúde Pública, tem grupo de suporte a cuidadores. É pouco conhecido. Mas existe, eu vejo que, pouco a pouco, está tendo atividades que dão suporte a cuidadores. Né? Não existe assim, muitas instituições que deem suporte aos cuidadores. Né? Então, por isso que eu quis até me aprofundar sobre esse tema, porque a gente vê que o cuidador, tanto o cuidador profissional, como o cuidador leigo, né, o cuidador amador, ele não tem um suporte. Então, é como se ele fosse adquirir um suporte para depois poder repassar esse mesmo suporte para as outras pessoas, né? Adquirir uma bagagem. Ok, obrigada. Então, você tinha comentado, né, que muitos cuidadores acabam assimilando a doença, né, dos assistidos, né? Você poderia comentar ali na
tecnologia, a última técnica, né, a técnica da desassimilação energética necessária após cada atendimento, talvez não, essa técnica ajudaria, né, a evitar fazer a profilaxia, né, dessa condição, né? Uhum. Então, quando eu falo aqui da homeostase holossomática, então é importante a pessoa praticar essa técnica do estado vibracional, porque ela vai fazer a desassimilação necessária antes que ela entre numa intoxicação. Porque depois que já está intoxicado, não é que você não vá conseguir, mas fica mais difícil. Então, eu vejo que quando eu tenho essa disciplina de já tentar fazer os 20 EVs por dia, eu percebo uma diferença em mim. Porque dá um suporte energético muito maior, porque a tendência é você ter o autodomínio energético. Assistência também, né? Qualifica ainda bastante. Mais. Você poderia lá na página 4, na etologia, como que você lida, explicar aí, como que lida, né? Porque geralmente o padrão dos assistidos é de vitimização, né? Esse item 4, né, de birra, e item 5, de chantagem. Então, assistidos que agem, né, dessa forma. Qual seria a melhor forma de lidar, né? Então, se o cuidador, está falando do cuidador, né? Então, etologia seria do... Tá, em relação... reação emocional dos comportamentos do paciente. Então, no caso, a birra e chantagem seria dos pacientes, então, no caso que você falou, né, que tem muitos que não querem ajuda, né? Uhum. Então, eu percebo, por exemplo, com a pessoa idosa. Não que todos os idosos sejam assim, porque tem pessoas... nada aqui eu generalizo, né? Porque... cada consciência é uma consciência. Tem consciência que já está idosa, mas conseguiu cuidar de si, né? É que eu estou falando aqui daquela pessoa que está precisando de cuidados especiais. Então, a tendência, até por fragilidade, então a pessoa já está pela idade mais debilitada, ou por conta da doença, a tendência é agir como criança. Então, às vezes faz birra, faz a chantagem. A birra qual é? Então, a pessoa precisa da medicação, mas ela não quer, ela se opõe à medicação. E faz careta, faz cara de choro. Então, se o cuidador não estiver lúcido, ele não vai conseguir fazer assistência. A chantagem emocional, por exemplo, se existe uma proximidade muito grande, o vínculo emocional, então a pessoa quer continuar, ela não quer se cuidar, porque ela tem benefícios. Muitas vezes a pessoa não é uma forma madura, né, de ter atenção, de ser cuidada, mas algumas consciências agem dessa forma, para poder ter a atenção, para poder ter o cuidado, porque o cuidador avançado, ele vai ser pontual. O que é ser pontual? É como se ele tivesse um raio-x. Então, ele já sabe o que é necessário. E o cuidado, ele é tão bem feito que a pessoa quer continuar recebendo aquele cuidado. Então, ela não quer abrir mão. Entendi. E, por último, você poderia comentar esse item ganhos, né, logo abaixo? Acho que muito poucos cuidadores, né, os assistentes, têm essa visão, né, do ganho evolutivo, né? Então, é verdade. Os ganhos que eu falo aqui é porque a gente sabe que os nossos reencontros, eles não são por acaso. Então, tanto no grupo Karma, como na profissão, enfim, nas diversas interações, se o cuidador ou o assistente, ele olha como uma oportunidade, ele vai se conscientizar de que ele está, na verdade, ganhando com aquela oportunidade de poder fazer, inclusive, reconciliações. Porque a gente não sabe, se for pensar em várias existências, nós não sabemos quais foram as nossas posturas. Mas é importante também que se tenha a lucidez, o discernimento, de forma a não ficar, vamos dizer assim, na culpa, porque o cuidador, muitas vezes, ele adoece, ele se envolve naquela atividade de uma forma pouco assertiva, porque ele fica naquela condição de culpa. Enfim, são vários sentimentos
que não importa o que aconteceu no passado, o que importa é hoje, a pessoa aproveitar essa oportunidade para saldar os débitos, mas a pessoa pode saldar isso tudo fazendo uma assistência qualificada, que é a proposta da Conscienciologia. Então, você também pode ser feliz. Então, quando foi dito aqui que muitas vezes, quando a pessoa cuidada dessoma, o outro acaba ou dessomando ou ficando deprimido, muito doente. Não tem necessidade disso. Se a pessoa tiver a lucidez necessária e tiver aquele olhar, o que vai mudar é o olhar que a pessoa tem diante da atividade. Certo. Sueli, atrás de você aqui no ar, na página 3, na sindromologia, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a síndrome da autossubestimação. Quais seriam as características do cuidador, né, que teria essa síndrome? É aquele cuidador que se qualifica, né, mas ele mesmo não reconhece a competência e a capacidade dele. Então, digamos que é aquele cuidador trafarista. Todos percebem que ele tem competência, que ele tem capacidade, mas ele fica no subnível evolutivo. Isso para as diversas interações. Então, é aquele cuidador, né, que cuida de pacientes, é aquele professor, é aquele voluntário, é aquela mãe. Enfim, é importante que a pessoa, assim que se conscientizou dessa condição, que ela faça as reciclagens necessárias. Sueli, aqui, você podia falar um pouquinho aqui da questão do paciente? Eu penso que o ideal é ele ficar na sua residência, em torno com os familiares, e podia fazer um paralelo na situação atual, onde as pessoas, a maioria trabalha fora, a família às vezes ou trabalha ou tem filhos que estudam, e ninguém tem tempo realmente de estar ficando com o cuidador. Ele se torna um peso para a família às vezes. Então há esse dilema entre colocar em algum local especializado, e às vezes a família não tem condições financeiras para isso, e ter que ficar com o paciente em casa, e aí cada um tem as suas atividades, né? Como que é isso? Podia falar um pouquinho? Olha, eu vejo assim, é um trabalho de conscientização. Porque realmente tem pessoas que, cada um da família tem as atividades, é difícil ter alguém que cuide. E quando eu falei do grupo de suporte a cuidadores que tem na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo, então eu vi vários casos assim. Porque, inclusive, dentro da questão de políticas públicas, ainda é difícil, por conta do custo. Então, as casas de saúde, o preço, né, um local onde a pessoa seja tratada com dignidade e não seja, vamos dizer assim, um depósito, porque, em alguns casos, é um depósito. O preço, o custo financeiro, também é muito alto. Então, quando eu falei da conscientização, então, o ideal é que o menos doente, né, que ele cuide do mais doente. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele que tem uma lucidez maior, então é importante ali no grupo Karma, né, naquele contexto familiar, que a pessoa vá conversando entre os envolvidos, para ver qual é a melhor maneira, porque sempre tem uma melhor maneira de atender aquela pessoa que está impossibilitada. Tem casos que eu sei, assim, de às vezes a família fazer esse debate frente ao paciente. Então o paciente fica se sentindo, às vezes, né, uma pessoa idosa, né, fica se sentindo assim um estorvo, né, um objeto, né. Isso acontece muito, mas o ideal é não conversar, não tratar esse assunto diante da pessoa, porque a pessoa precisa ser cuidada com dignidade. Essa dignidade, ela precisa ser preservada sempre. Então, quando eu falo aqui, até tem um verbete que fala do olhar de fraternidade, então é importante esse olhar de fraternidade,
Porque se a pessoa aproveita essa oportunidade, quando eu citei aqui dos ganhos autoevolutivos, então ela jamais vai ter esse tipo de postura, porque isso não precisa ser um peso. E é lógico que existem vários estágios que o cuidador ou a família, porque quando existe uma pessoa doente naquele grupo, mexe com toda a dinâmica e a estrutura familiar. Muitas vezes a família precisa de cuidados, porque a família entra num processo de revolta. Acontece com a pessoa cuidada, com o paciente, mas muitas vezes acontece dentro da família também. Mas o ideal é que as pessoas, conforme elas... aquele que tiver mais lucidez, tem até uma colocação que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que é o jeito. Então, a pessoa ela vai trabalhando as energias, ela vai conversando, vai conscientizando. Isso requer um certo tempo. Mas vale a pena persistir. Você poderia falar também em questão do cuidador como agente facilitador nas reconciliações na família, nesse momento, né? Porque quando você falou do peso, tem até uma condição de a pessoa falar, sobrou para mim. Né? Na verdade, não é uma sobra, depende do ponto de vista. Se é um ponto de vista assistencial, então a pessoa, pouco a pouco, ela vai trabalhando nela essa condição, que aquele reencontro, aquela questão, não é uma sobra, é uma oportunidade de reconciliação. Por que reconciliação? Porque está sendo um reencontro. E pode não ser com aquela pessoa específica, mas surgiu aquele padrão para ser trabalhado. Que é um padrão onde tem alguém que está precisando de cuidados, mas é como eu falei, existe a assistência do assistido. Na hora que você percebe que você contribuiu com aquela pessoa, isso é uma baita de uma assistência. Sueli, obrigada. Por favor. Página 2, tem um errozinho lá na interaciologia, na segunda linha, no final da segunda linha da interaciologia tem... Interação com seu terapeuta evoluciente. Tem um M, né? M ali, Agora, a pergunta que eu queria fazer fica na mesma página, em tecnologia. Na segunda linha também, no final da segunda linha, diz o seguinte: a técnica de afastamento sucessivo e temporário. Como isso ocorre nessa relação entre cuidador e cuidado? Eu quis dizer aqui, esse afastamento sucessivo e temporário, é que o cuidador ele precisa saber quais são as suas necessidades pessoais. Tá. E, muitas vezes, é extremamente assistencial, quando foi falado aqui da atenção, do cuidado, do alívio, aquele conflito, vamos dizer assim, entre família, por conta daquela reorganização que tem que ser feita naquele grupo. Então, aquele cuidador que, através da lucidez e do discernimento, ele sabe que ele precisa se afastar temporariamente para poder se refazer, se recompor. Então, ele está contribuindo com ele e com a pessoa cuidada, porque naquele momento ele não é a melhor pessoa, ele não é a pessoa ideal para acompanhar aquele caso. Ao invés de ele ajudar, faz atrapalhar, né? Sim. Tá, porque ele não está bem, você só consegue... muitas vezes, a pessoa não está bem para fazer aquela assistência, mas o mal menor é que ela esteja, então. Porque se a pessoa não está podendo fazer a refeição, não está conseguindo se cuidar, se tem alguém que está medicando, ou que está contribuindo para que a pessoa faça a refeição, é um mal menor. Mas se pensarmos em lucidez e discernimento, então, aquele profissional, ele sabe que o ideal é ele se afastar temporariamente, que aí ele vai contribuir de uma forma mais assertiva, mais qualificada. O que me chamou a atenção, está tudo certo, pela sua explicação, é que essa questão pode ter uma dubiedade, a pessoa pode interpretar que seja, vamos dizer assim, um afastamento do local, sei lá, com relação ao paciente. Com a sua explicação ficou muito clara, mas eu não sei se um futuro leitor, sem ouvir a sua explicação, vai entender que é um afastamento, vamos dizer assim, terapêutico, do próprio cuidador. Eu não sei se caberia
uma técnica de afastamento sucessivo e temporário do cuidador. Eu não sei se caberia ou não. Mas eu agradeço a sua observação Tá. e aí a gente vai verificar. Tá. Onde exatamente você está sugerindo mudar? Eu estou só técnica, na tecnologia, no final da segunda linha. O afastamento sucessivo. Mas assim... O que você sugeriu? Não, eu sugeri que fosse definido para quem essa técnica seria aplicada. Ela explicou direitinho, está tudo bem. Só que para um leitor, sem ter essa explicação devida, ele pode ter uma segunda interpretação. Isso é meu ponto de vista, tá? Pode até eu estar... Colocado o cuidador, né? Confuso, né? Não sei. Né? Vamos complementar. Talvez fique mais claro, entendeu? Porque quando a expressão está muito solta... Ajudar, ela explicou, está tudo bem, tá? Mas um leitor desprevenido ele pode interpretar de outra forma, né? Obrigado. Certo. Vamos lá, então, a professora Sueli. Na fatologia, página 1, quinta linha. De baixo para cima. A autoridade moral e profilática neutralizando a espúria chantagem do paciente, exigindo dedicação exclusiva do cuidador. Então, essa autoridade moral que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, a pessoa cuidada, ela quer aquele profissional. Então, vamos supor, se for no grupo Karma, tem vários filhos, mas aquela pessoa, ela quer aquele filho específico. Se for, vamos dizer, no hospital, numa unidade básica de saúde, então, quer aquele médico, quer aquele profissional, quer aquela enfermeira, ou aquele técnico. Agora, o profissional, quando ele tem a autoridade moral, ele vai conseguir se posicionar de forma assistencial e assertiva, de forma a conduzir, né, para que outras pessoas possam cuidar daquela pessoa. Então, é ele que vai, vamos dizer, conseguir assistir a pessoa, que em alguns casos é a dependência, né, da pessoa cuidada em relação àquele cuidador, que pode ele mesmo ter proporcionado essa dependência. Interessante isso. Cuidado. A professora Sueli, parabéns aqui da Teletertuliana. E então, em antonimologia, na página 1, no item 2, inatividade do assistente perante o assistido. Ela pede para você aprofundar isso. Então, inatividade do assistente é aquele assistente que não tem aquela ação pontual, porque é uma atividade que é necessário que haja uma ação. E alguns cuidadores, eles não conseguem observar a necessidade. Então, aquele paciente que está... ele está mal, ele chegou mal, mas ninguém percebe, não nota. Isso é um estado de inatividade. Porque se o cuidador ele é ativo, então ele, dentro daquela questão de ser pontual, ele vai observar os fatos e parafatos. Então, ele é capaz de, digamos, prever uma situação. Então, ele é profilático. Se ele é ativo, mas dentro da inatividade, ele vai perder a oportunidade de fazer assistência. E isso pode gerar danos, porque tem casos que a pessoa precisa ser medicada naquele momento. Aquele minuto, aquele segundo vai fazer uma diferença muito grande. Certo. Agora, na exemplologia, interação avançada, cuidador-paciente, aquela gerada a partir da ação do cuidador técnico, consciente em relação ao amparo extrafísico de função. Ela pede para você comentar. Então, essa interação avançada, eu até falei, e vou falar novamente, é quando o cuidador ele sabe quais são as suas necessidades devido às reciclagens que ele vai fazendo. Então, ele vai... Um amparo de função, né? Um amparo extrafísico de função. E ele vai construir uma autoridade moral tão grande que ele passa a ter um amparo técnico,
porque ele faz conexão com a equipe extrafísica. Porque os amparadores, eles ficam de olho naquela pessoa que está predisposta a fazer assistência, aquela consciência que está investindo na sua reciclagem intraconsciencial, aquela pessoa que... Porque a gente sabe que fazer reciclagem não é fácil, porque vai exigir muito da pessoa, e muitas vezes gera um estresse muito grande, não só por parte da pessoa que está desejando fazer a reciclagem, mas por parte de todos. Então, se você faz parte de um grupo de pessoas que está acostumada com você, daquela forma de atuação, e você passa a fazer mudança, vai gerar uma repercussão muito grande. Só que é muito bom, porque se você consegue passar por essa etapa, cada vez mais você vai ter os amparadores ao seu lado, porque eles estão de olho na pessoa que está com vontade. Porque a pessoa precisa ter muita vontade, vale a pena você ter vontade e investir em suas reciclagens. Agora, em culturologia, a cultura da interassistencialidade e a cultura do acompanhamento interassistencial. Poderia comentar? A cultura da interassistencialidade é que você, quando faz assistência, você também ganha. Então, é uma troca. Então, eu quis dizer nesse aspecto. Você, tendo na sua psicosfera, no seu holopensene, esse princípio da interassistencialidade, você ganha. Então, não é algo, sobrou para mim, é um peso. Porque você está olhando de uma outra forma, você está se posicionando de uma outra forma. Isso torna-se o seu paradigma. E do acompanhamento interassistencial, que é a questão do cuidador. Ok. Agora, na fatologia, na primeira linha, página 1, primeira linha, a comunicação enquanto recurso de aprimoramento da interação cuidador-paciente. Você pode expandir sobre a melhor forma de comunicação para se obter esse aprimoramento? E também ela pergunta se a comunicação não pode ser também um fator de entrave nessa relação? Com certeza. Porque o que eu tenho observado é uma dificuldade muito grande por parte das pessoas em ouvir. As pessoas não travam a interação porque não tem aquela tranquilidade íntima de parar e ouvir o que o outro está querendo dizer. Porque mesmo aquela pessoa que está muito fragilizada por condição da doença, ela fala com o olhar, ela fala com a fisionomia. Então, aquele semblante dela dá indícios. Mas se a pessoa não se predispõe a ouvir, mesmo aquele que verbaliza a dor, o sofrimento, então essa pessoa não vai conseguir escutar, porque muitas vezes não é o que a pessoa está querendo dizer, só tem mais coisas por trás daquilo que ela está falando. Então, se ela desenvolve essa habilidade na comunicação, ela vai saber de fato o que é que o outro está querendo dizer. E aí vai fluir essa comunicação, ela vai poder cuidar do outro dentro de uma fluidez. Porque aí destrava tudo. Agora, na fatologia, também na página 1, na terceira linha, sobre a observação detalhada do cuidador. Quais técnicas você poderia indicar para isso? Nessa observação detalhada, você estar de fato presente em todas as situações, não só fisicamente, mas você estar ali emocionalmente, com a sua energia. Então, se você está inteiro, você vai conseguir essa observação detalhada, você vai saber de fato o que é necessário naquele momento. Você vai deixar de ser apenas um técnico, aquele que faz o que tem que ser feito, porque já tem aquele protocolo. Então, você vai fazer além de, porque a sua observação é detalhada. É com a utilização do parapsiquismo. Então, você vai aprimorando tanto o seu parapsiquismo,
que o detalhe que eu quis dizer aqui é nesse sentido. Tá. Agora ela pergunta, ela pede que você fale melhor sobre o discernimento para permitir ao outro também exercitar a interassistência. É na página 1 também, na fatologia, na 5ª linha. Então, esse discernimento é você, através, então, digamos assim, do parapsiquismo, porque você vai refinando tanto a sua percepção, que chega uma hora que você consegue fazer com que outras pessoas também contribuam. Você vai contribuir para que as pessoas possam fazer a interassistência, porque é como se você saísse de cena. Você não está abandonando a atividade, mas você está acompanhando de forma assistencial. E chega uma hora que outras pessoas elas vão se aproximando. Eu percebo isso comigo. Uhum. Então, quando eu decidi que eu iria qualificar a minha assistência, eu percebi que outras pessoas passaram a se aproximar mais de mim, porque elas queriam aprender. Como é que eu conseguia manter, porque eu tenho um padrão de tranquilidade, né? Eu consigo ter, vamos dizer assim, uma certa calmia. E isso tem me ajudado muito, isso é um trafor, que é de um certo planejamento, então eu consigo planejar com uma certa... Planejar, que eu estou querendo dizer, é a auto-organização do dia a dia, que o cuidador precisa disso. Claro. Uhum. Agora, na fatologia, também na página 1, na última linha, você pode falar mais sobre a folga estratégica do cuidador visando o florescimento consciencial do paciente? Então, aqui tem 2 aspectos, né? É aquele cuidador que eu já vi, né, profissionais que trabalhavam em mais de um emprego, né, tinham mais de uma atividade profissional e que não se permitia o descanso, não se permitia a folga para se recompor. Então, tinha lá aquele excesso de atividades e ainda cuidava da casa. É um excesso, é uma sobrecarga. E a pessoa, por não estar em contato consigo mesma, não via a necessidade de repouso para o soma, enfim, para repor as energias. E a gente pensando aqui na conscienciologia, nas diversas ferramentas para que a pessoa possa se conhecer e qualificar a assistência, a gente tem os cursos também. Então, em minha experiência pessoal, muitos cursos que eu fui fazer, eles contribuíram não só para o meu, digamos assim, florescimento. Aqui eu coloquei florescimento, porque tem um livro que chama Florescer, que eu gostei muito, né? E o florescimento conscienciológico é quando você se predispõe a ir fazer um curso. Tem cursos que você fica um final de semana, numa imersão de final de semana, e a gente percebe o quanto a gente consegue se recompor, ampliar o autoconhecimento, fazer, inclusive, algumas reciclagens intraconscienciais. E, em contrapartida, por exemplo, no Grupo Karma, eu já falei que eu sou cuidadora. Eu deixava tudo calçado e percebia a diferença, porque quando você vai pensando na questão energética, na interassistência, você não está ali cuidando só de você. É um processo onde as pessoas envolvidas, mesmo aquelas que não sabem, elas, vamos supor, ela tem uma ligação pelo vínculo de amizade. Então, essas pessoas também se beneficiam, porque nós estamos todos conectados. Se um está visando a melhor, ele está contribuindo com o todo. Uhum. Então, esse florescimento conscienciológico aqui, eu quis dizer nesse aspecto. Eu não sei se ficou claro. Não, acho que está bem claro. Quer perguntar? Sim. Quero explicasse, por favor, essa assímetria de burnout em cuidadores, explicar e também se isso é comum. É bastante comum. Eu vi muito, na minha experiência, muitos cuidadores que, por conta do excesso de atividade, adoecem e acabam maltratando a pessoa cuidada, por conta da intoxicação energética, que a gente já falou aqui, a pessoa não faz a desassimilação, por conta do excesso de atividade ao longo do tempo.
Então, vai ficando fadigada, cansada, desvitalizada. Isso é muito comum. Eu presenciei muitos cuidadores bastante doentes. Você tem... Só um minutinho que tem uma continuação dessa mesma pergunta. Tem uma outra pergunta sobre a síndrome de burnout. E a teletertuliana pergunta quais procedimentos ou posturas necessárias. Você já falou muito do trabalho com as energias, né? Mas falei. Acho que mesmo para quem não seria da Conscienciologia, quem não é da Conscienciologia, tem outras técnicas? O que você indica? Tem. É importante a pessoa, o lazer. Então, a pessoa precisa saber o que ela gosta de fazer e colocar em prática. Eu, por exemplo, uma das formas de desassimilar, além da técnica do estado vibracional, eu gosto muito da natureza, árvores. Então, para mim, caminhar em um parque me ajuda, acaba contribuindo muito para que eu me sinta vitalizada. Uhum. Aquela interação que eu faço com a energia imanente ajuda demais a atividade física, a pessoa verificar o que ela precisa. Então, uma reeducação alimentar, não fazer uma refeição por fazer, porque precisa nutrir os órgãos, porque tem fome. Ir além disso, tentar organizar os horários para fazer uma refeição saudável. Então, tudo isso contribui. Sueli, por favor, na página 2, na fatologia, o último item. A renúncia cosmoética lúcida necessária ao bom entrosamento cuidador-paciente. Você pode dar alguns exemplos? Então, essa renúncia cosmoética, quando eu falei aqui que os encontros não são por acaso, o cuidador ele pode, naquela interação, e como ele está fazendo a autopesquisa, ele pode ter indícios do que houve entre ele e aquela pessoa cuidada. E aí eu quero dizer o seguinte, ou pode acontecer, inclusive, de uma pessoa que você teve lá uma certa desavença, aparecer por acaso para você cuidar. Então, vamos supor, o pessoal da enfermagem que, de repente, vai cuidar daquela pessoa que ele teve uma desavença muito grande. Essa renúncia cosmoética é você abrir mão. Você vai abrir mão daquela situação. Você vai renunciar àquele desentendimento e vai olhar para aquela pessoa como uma consciência. E a renúncia cosmoética também é você, eu já falei aqui, é quando você sabe que você não é a melhor pessoa para cuidar daquele paciente. E se existe a possibilidade de você verificar uma outra pessoa, então isso é uma renúncia cosmoética, é você abrir mão, sabendo que você não é a melhor pessoa naquele momento. Ok. Profissionalmente, você é enfermeira? Eu sou psicóloga. Psicóloga. Tá ok, obrigada. A professora Sueli. Na interação cuidador-paciente, tratando-se de duas pessoas, a responsabilidade não é só do cuidador. Um cuidador pode ser excelente, se dar muito bem com o paciente e até ser rude com o outro. Nesse sentido, qual é a principal qualidade, o trafor, que a senhora considera que o cuidador precisa ter para se dar bem com os mais variados tipos de personalidade e temperamento dos pacientes? Olha, eu vejo que é a lucidez e o discernimento. Até porque não é responsabilidade só do cuidador. Porque a pessoa, ela faz parte de uma família. Então, o cuidador, quando tem essa lucidez, esse discernimento, ele vai interagir com todos os familiares, de forma a conscientizá-los. Porque o cuidador, no caso, se ele está ali atuando como profissional, ele pode, por um motivo ou outro, deixar aquela atividade. Então, ele precisa conscientizar os familiares. Se é no grupo Karma, o cuidador lúcido, e com discernimento, ele sabe que ele pode, inclusive, dessomar. Ninguém sabe a hora que vai dessomar. Então, ele precisa interagir de forma que todos possam dar continuidade para aquela atividade. Isso sempre. Agora, na remissiologia, na página 4, item 5, sobre o check-up holossomático.
Quais considerações a senhora tece quanto a esse check-up holossomático por parte do cuidador? O que seria recomendável fazer nesse check-up com relação a cada veículo de manifestação? E quais indícios cada veículo pode mostrar que indica não estar bem? Só lembrando, né, a teletertuliana, depois aí você responde, é claro, mas que tem o verbete, check-up holossomático, na Enciclopédia da Conscienciologia. Ali você tem todo um detalhamento feito pelo verbetógrafo, né, professor Pedro Fernandes, esse verbete. Ele, aliás, ele é médico, então é muito interessante você ler esse verbete, que ali tem muito detalhadamente o que é o check-up holossomático e como você, vamos dizer assim, tirar partido desse check-up, né, colocar em prática. Então, vamos lá, pode... Inclusive, essa ideia eu tirei desse verbete. Você colocou na remissiologia, não foi? Foi. Item 5, né? Mas você quer complementar sobre a questão do check-up holossomático? Eu diria em relação ao tema, né, do seu verbete? Eu diria que é importante a pessoa procurar um médico, no caso de tempos em tempos, fazer uma avaliação médica, e a pessoa, com ela mesma, né, se ela não está anestesiada consigo mesma, então ela sabe como é que ela está fisicamente. Né, o que o soma dela está pedindo, se ela sente dores, que dor que ela está sentindo, então ela tem que procurar um médico por conta disso. Emocionalmente, então se a pessoa está, vamos dizer, meio deprimida, está infeliz, é o psicossoma dela que está dando indícios de que ela precisa, muitas vezes, procurar um psicoterapeuta, ou procurar consciencioterapia. O mental, então, a pessoa está vendo que ela está tendo problema de esquecimento, está ali meio obnubilada, então ela tem que fazer um check-up. Tem cursos na Conscienciologia que ajudam muito. Então, tem vários recursos. Pegue o verbete, dê uma estudada no verbete, ou pare uns minutos consigo mesma e registre. Então, meu dia hoje, como é que foi? Eu estou que não aguento nem andar, então significa que o meu corpo está denunciando que não está bem. A própria IC trata a questão da saúde consciencial, né, que é dentro dessa linha do check-up holossomático, né? Quer dizer, o check-up seria um item, né, dessa saúde consciencial. Então, assim, caso a tertuliana tenha interesse também, a gente indica procurar a OIC, procurar no site, né, a Organização Internacional de Consciencioterapia, que ali você tem várias atividades, vários cursos, inclusive tem a Semana da Saúde, né? Tem agendamento, então isso tudo pode ajudar muito aí o cuidador, né? Inclusive tem alguém da OIC que quer complementar com alguma coisa? Tudo bem? Inclusive, eu fiz vários cursos, né? E teve alguns que, naquele momento que eu peguei esse foco para poder estudar, eu gostei muito, que foi o curso Bioenergoterapia, o curso, eu acho que agora não tem mais, mas eu gostei muito, o campo assistencial holossomático. Então, são cursos de aprofundamento, são vários. Então, eu estou falando da minha experiência. Eu achei que eles contribuíram muito para que eu conseguisse fazer essa checagem, porque, muitas vezes, o corpo, a pessoa faz exame e ainda não está acusando. Mas o energossoma, que é o veículo energético, ele já está denunciando. Então, se a pessoa está bastante atenta com ela mesma, então ela consegue fazer uma profilaxia, ela consegue prevenir antes de ficar com um problema maior. Justamente. Agora, na página 2, na parafatologia. O fluxo construtivo da aura assistencial, provocando bem-estar e felicidade no assistido e nas consciências envolvidas. E ela coloca aqui também, o amor incondicional que tenho pelas pessoas é amor cosmoético e multidimensional? Então, esse fluxo construtivo, é que eu falei que isso é um processo, né? Então, a pessoa, quando resolve fazer uma assistência avançada, qualificada, ela vai, através, vamos supor, dessa homeostase holossomática, ela vai construir essa aura assistencial, porque aonde ela chegar,
o bem-estar dela pode estar contagiando outras pessoas. E qual é a outra? Ela pergunta se o amor incondicional que ela tem pelas pessoas, se é amor cosmoético e multidimensional. Ela precisa analisar. Melhor ela responder, né? O que ela percebe em relação à cosmoética, né? E a porque não necessariamente, né? Não necessariamente. Ela vai precisar analisar. Cada um tem um incondicional, né? Uhum. Tem um padrão aí, tem um CPC para esse incondicional, né? Agora, a princípio, parece que sim, né? Um amor incondicional já... eu entendo que esse amor incondicional que ela está falando pode ser algo onde ela deseja, né, um amor que tem aquele padrão energético, onde ela deseja o bem-estar do outro, sem estar focando interesses pessoais. Esperando retorno. Então, Sueli? Agora... Por pouco esse verbete não foi homeostático, né? Porque você tem muita coisa homeostática na fatologia, né? E na remissiologia só tem 2 verbetes, um nosográfico e outro neutro. Ou seja, 13 verbetes foi homeostático, né? Interessante. É bem interessante isso aí. Por que ele teve essa tendência de não ser homeostático e sim neutro? Então, porque o tema precisa ser neutro. Eu cito aqui... do cuidador, por exemplo, o apressado, o estúpido, o negligente. É por isso, né? Isso. Eu vi e aqui. A gente sabe que existem cuidadores que... verdade. Que eles acabam tendo essa postura. E aí a gente precisa abranger. Mas como eu estou focando aqui o cuidador avançado, né? Então, ele dá essa impressão que você está tendo. Eu lembro, Antônio, em cima disso que você está colocando, a primeira vez que eu ouvi a expressão... Acho que foi de você mesmo, Sueli. Cuidador assistencial, eu falei, puxa, mas isso não é um pleonasmo? Todo cuidador não é assistencial? Então, aí você me chamou a atenção para essa condição que não necessariamente, aliás, tem muitos casos, né? Inclusive, esse verbete, ele me proporcionou uma reciclagem muito grande. Eu diria uma conscientização, porque eu tenho perfil assistencial. Então, eu nunca fui aquela pessoa de maltratar o outro. Mas chegou um momento em que a sobrecarga estava tão grande que eu lembro que eu estava fazendo verbetografia e acho que talvez por isso que você lembre. E eu achava que, puxa vida, e aí? Sobrou para mim. Então, eu entrei nessa condição. E agora, o que fazer? Foi a Rosa, ela fez uma colocação. E a assistência do assistido, Sueli? Se ela observasse, se ela pudesse ver a minha fisionomia naquela hora, porque eu fiquei espantada. Eu não conseguia ainda perceber, de fato. Então, foi muito assistencial. Porque conforme eu fui estudando esse assunto, foi onde eu pude me conscientizar da assistência do assistido. Porque quando você está cansada pela sobrecarga emocional, você chega num momento que você não consegue notar. Porque você fica muito cansado. Então, só quem passa pela situação é que sabe. Mas quando a pessoa vai refinando isso, porque como eu estou predisposta a fazer a reciclagem, então eu diria que eu consegui fazer essa mudança. Isso é bom. Isso acontece muito, tanto que por ver tantos cuidadores doentes, eu fiquei preocupada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu não chegar nessa condição. Isso eu não quero para mim. Então, foi onde eu fui fazendo a profilaxia, as mudanças necessárias. Agora, por isso é que ele dá a ideia de ser mais homeostático, mas eu quis citar, mas o que tem que predominar aqui é o contrário. É o cuidador avançado, aquele que faz uma assistência de fato. Não, dá para perceber que está tudo positivado aqui. Com exceção dessa parte aqui do... Mas é uma positivação lúcida, né? Sim, claro. Se colocasse interação assistencial, cuidador-paciente, esse não, aí fecharia. Obrigado. Sueli, aqui na patologia, na 4ª linha, você comenta as mini-atitudes interassistenciais diárias. Né? Depois você fala também dos mini-atos públicos ou não. Né? Nessa questão da mini-atitude, você acha que a pessoa pode, com as mini-atitudes, chegar ao ponto de ela desenvolver o hábito da interassistência, onde o foco dela
basicamente vai ser a interassistência na rotina diária, ela pode, com esses mini atos, chegar nesse foco interassistencial de um cuidado constante, 24 horas por dia, até mesmo estendendo a TENEPS dela para esse cuidado também? Como é que você vê isso? Eu acredito que sim. Porque o que eu quero dizer também nos mini-atos? Quando você é uma pessoa que consegue manter o sigilo, porque se você vai construindo essa aura assistencial, esse campo assistencial, a tendência é as pessoas confiarem em você no dia a dia. Então, suponhamos, se você é aquela pessoa que consegue manter o sigilo, isso é um mini-ato, porque as pessoas não estão sabendo, né? Mas você sabe. Eu citei aqui um exemplo que é simples, mas eu acho que faz uma diferença muito grande. É você, naquele momento, que vai servir lá, que seja uma salada para a pessoa. A folhinha de alface caiu, é você está ali sozinho. Ninguém está vendo, mas é a sua consciência que vai te dizer que aquela folhinha tem que ser descartada. Você não vai colocar no prato da pessoa novamente, porque a pessoa não está enxergando ou porque a pessoa não viu. Aí, no dia a dia, você recebeu um troco, né, a mais. Você é de confiança da família e da pessoa que você cuida. Tem lá um dinheiro. Você sabe que as pessoas não vão tomar conhecimento. E você está precisando exatamente daquela quantia. Você não vai pegar 10 centavos. Isso é um mini-ato. Eu vejo também que aquele ato do dia a dia, no cotidiano, você sai, por exemplo, num ônibus, de ceder lugar para a pessoa sentar quando ela está necessitada, pegar a pasta do outro. Essa interação no dia a dia, quando você se foca para assistir, né? Uhum. Então, a cada ação, a cada atitude, você criar essa rotina diária de interassistência, e eu vejo que o profissionalismo disso é a cuidadologia, né? O cuidado profissional é quando você profissionaliza essa interassistência também. Isso. Então, nesse caso, assim, eu acho que o dia a dia, se a pessoa botar isso aí no seu foco, ela pode chegar numa interassistencialidade 24 horas por dia, né? Eu tenho certeza disso. Então, bem lembrado por você, porque o cuidador dá para expandir. Todos nós somos cuidadores, se a gente for avaliar. Então, numa unidade básica de saúde, por exemplo, a gente vê pessoas que chegam e quer fazer o atendimento médico. Então, a pessoa está tão, vamos dizer, infantilizada, o médico não está. E aí a pessoa, puxa, mas o meu remédio está acabando, meu remédio está acabando. Então, a pessoa depende do remédio. Aí, o que acontece? É o olhar de fraternidade do cuidador que vai fazer com que ele não julgue aquela pessoa. Então, você vai sair dessa condição de julgar, você vai acolher, orientar e encaminhar nos mini-atos, mas procurando uma atitude cosmoética. É uma consciência que está ali, daquela forma. Então, na sua interação, você vai ter um olhar diferenciado e a pessoa sente o impacto energético. Eu percebi, na minha experiência, que a pessoa sente o impacto energético no ato. Tanto é que tem alguns pacientes que brigam, eles agridem verbalmente, mas, assim, eles são agressivos com umas pessoas, com outras não. Então, qual é o padrão daquela consciência que está ali? Que ele, nesse mini-ato, ele consegue promover uma certa acalmia. Entendeu? Ou até você consegue, com a relação interassistencial, ajudar o outro a entender esse processo agressivo dele, ou até mesmo não dar bola para a agressividade, ajudando ela, mesmo assim, né? Sabendo contornar esse processo. Né? É um não dar, não reforçar a atenção, reforçando, porque a pessoa, ela sente. As pessoas têm a ideia de que, porque o outro está doente, que ele não está sentindo nada. Mas a pessoa sente, ela só não está conseguindo caminhar, não está conseguindo fazer a refeição, ela não tem muita lucidez e discernimento, mas a pessoa sente tudo. Ok, obrigado. Agora, em fatologia, na terceira linha, a lucidez favorecendo a assertividade nas interações. Na sua experiência, como ocorre esse processo? E qual a técnica mais assertiva para que esse processo ocorra? A pessoa, o cuidador, aí essa lucidez tem a ver com o mental soma. Porque, em minha experiência, em alguns momentos, eu me vi com predomínio do psicossoma. Então, quando a pessoa está sob o predomínio do psicossoma,
ela vai ficar, vamos dizer assim, mais sensibilizada, a atuação, a manifestação dela não vai ser muito qualificada. Agora, quando ela foca o mental soma, e focando a lucidez, ou seja, ela vai avaliar como é que eu reagi, como é que eu agi nesse momento. Então, eu respondi daquela forma, por quê? Eu não sei se ficou claro para você a resposta. Eu acho que clareou, sim. Ele, né, porque ele está perguntando essa questão da assertividade, da lucidez favorecendo. Eu acho que está ok, ficou claro. Tudo bem. Porque, assim, complementando, então, naquele momento, a lucidez favorece para que o cuidador consiga analisar os fatos. E uma situação que poderia gerar grande constrangimento, por conta da lucidez, que vai fazer com que o cuidador seja assertivo nas posturas, então ele vai amenizar o impacto. Claro. Agora, essa construção é no dia a dia. Né? Quando a pessoa faz uma assistência que ainda está de predomínio de psicossoma, é válida essa assistência. É melhor que nada, mas o ideal é que ela avance para desenvolver a lucidez e o discernimento. Certo. Ô, Sueli, é só para... Aqui tem um errozinho lá na hominologia, lá no final, na penúltima linha, coterapêutico. Falta um H no T. Muito bem. Esse último tem. E parece que lá no... não sei se tem segundo H. Não tem. O segundo H está sobrando. Acho que ele saltou de uma sílaba para outra. Vamos checar. Tá? Obrigada. Sueli, por favor, aqui no A, na página 2, em detalhismo, efeitologia. Acho que ali também tem um erro, não sei se já corrigiram, que eu cheguei um pouco atrasada. Malestar, tem um hífen, né? Efeitologia. Malestar? Não, a gente usa junto. É porque não tem hífen? Não, pela enciclopédia tem um tipo de ortografia que é próprio da enciclopédia. No caso é junto. Tá certinho aqui. Não, eu consultando aqui o Aurélio. Não, mas a gente tem uma ortografia, tem uma estilística própria da enciclopédia. Então, algumas palavras, mesmo em função da nova ortografia, do Volpe, enfim, dos dicionários, o Aisse, Aurélio, tem palavras que o professor Valdo ele já propôs, vamos dizer assim, um avanço na ortografia. Então, ele suprimiu alguns hífens, fez algumas elisões de vogais, entendeu? Então, você precisa fazer a busca também. É ótimo você estar ajudando a gente nas revisões, perfeito. Mas é bom você fazer a busca também na enciclopédia para verificar direitinho certas grafias, tá bom? Ok, obrigada. Como? Vamos lá, então, gente, tem mais uma pergunta aqui. A verbetógrafa, na frase enfática, página 5, você menciona a interassistência. Pela sua experiência, quando o paciente promove a assistência ao cuidador? Quando ele se permite ser assistido. Então, quando a pessoa se permite ser assistida, ou mesmo quando ela não se permite, mas você percebe que você conseguiu atuar de forma assistencial para que ela alivie o sofrimento, alivie a dor, isso é uma excelente assistência. E quando a pessoa se permite, porque é uma oportunidade de ajudar. Então, tem até um verbete que fala, a oportunidade de ajudar. Então, você tem ali a oportunidade de contribuir com uma pessoa. Isso é muito assistencial. Você colocou também na remissiologia. Né? Tá certo. Muito bem, então. Pessoal... Dulce, só um instantinho, só para constar você quer que colocar alguma coisa? Sim, o coterapêutico está correto, tá? A grafia. Está correto? Está correto. Então tá bom. Está de acordo com... Foi. Muito bem. Pessoal, então agradeço a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, a nossa neoverbetógrafa de hoje. Aguardamos aí mais 100 verbetes, tá certo? Então, muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Muito obrigada.
as pontuações da tertúlia de hoje. 29 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Os recados de hoje serão: Marise, segundo Congresso dos Intermissivistas; Antônio Fontenelle, primeiro simpósio da Cônscius; e Nilza, com a história do parapsiquismo. Boa tarde. Convidamos a todos para o segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas, a realizar-se na Cognópolis de Foz do Iguaçu, de 12 a 14 de julho próximo. O curso tem por objetivo amplo debate sobre aspectos vários ligados ao curso intermissivo, tais como ideias inatas, proexes, retrocognições, responsabilidade assistencial, entre outros. É um curso presencial e EAD. Inscrições no CAEC ou pelo telefone 45 35 25 26 52 ou no site da Apex pelo PagSeguro. Mais informações pelo e-mail caec@caec.org ou www.apexinternacional.org. Contamos com vocês. Obrigado. Boa tarde a todos, presentes e ausentes, né? Quer dizer, presente no sentido bioenergético, né? Eu quero convidar, a COSE convida para o primeiro simpósio de consciência meteorologia, que se realizar no dia 6 e 7 de julho, né? No Auditório de Discernimento. Os temas serão distribuídos em 4 mesas de debate. A primeira mesa de debate seria a intraconscienciometria. A segunda mesa de debate, no mesmo dia, seria o grupo conscienciometria. E na terceira mesa de debate, a ressinometria. E na quarta, seria equilibriometria. Todos realizados no discernimento nesses dias. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que acontecerá no auditório do CAEC, nos dias 23, 24 e 25, em parceria com a CIP. Este curso será ministrado pelos professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranho, e terá uma parte prática e uma parte teórica. Na parte prática, serão reconduzidos debates com relações aos principais povos e sensitivos que contribuíram para o desenvolvimento da ciência parapsiquismo. Na parte prática, serão tratadas atividades antigas que os sensitivos do passado aplicaram, mas hoje com abordagem atual e moderna. Alguns tópicos sobre o curso: apresentação do curso e introdução à história do parapsiquismo. Parapsiquismo na Antiguidade, parapsiquismo no período medieval, parapsiquismo no período moderno e contemporâneo, debate sobre as vivências do curso, as informações e inscrições na recepção do CAEC. O telefone é 045 35 25 26 52. Repetindo, 45 35 25 26 52. Obrigada. O verbete de amanhã é Resiliência Somática, da especialidade Somatologia, da verbetógrafa professora Eliane Schianti. Tenham todos uma boa tarde.